O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Chegamos com mais uma edição do MKT Esportivo Cast. Eu sou Eduardo Esteves, que sigo de casa, levando episódios semanais para você, ouvinte do podcast, e que clama por novidades diante de um esporte ainda paralisado. E eu digo ainda porque já existe um movimento de retorno na Alemanha, por exemplo, uma certa forçação de barra aqui no Brasil, mas enfim, hoje o nosso foco estará nas empresas, nessas protagonistas da economia e do ambiente mercadológico, que tem como responsabilidades básicas a boa condução dos negócios e o cuidado com os seus funcionários. E talvez a palavra do momento seja adequação do modelo de negócio, da atuação, repensar serviços, estabelecer mecanismos de resposta a emergências, divisão do trabalho, enfim. Por isso, eu convidei o meu parceiro Rodrigo Molina, da THE 360, para bater um papo sobre este momento e também sobre o futuro, porque isso logo vai passar e certamente voltaremos ainda melhores depois de tudo isso. Rodrigo, você sabe que a casa é sua. Oi, Edu, tudo bem? Obrigado pelo convite. Toda vez que a gente participa de um bate-papo como esse, a gente aprende bastante e eu tô à disposição para, de alguma forma, tentar contribuir. Pô, a THE 360... para mim é inegavelmente a principal escola de negócio do esporte no país, como vocês mesmos se intitulam, né? Que são agentes da mudança no esporte e na comunicação. E essa pandemia fez com que vocês naturalmente mudassem um pouco o escopo de atuação, não mais contemplando a sala de aula, né? Que certamente é o que está no DNA de vocês, essa troca presencial, o networking, sem contar também o lado financeiro, pois é o core business de vocês. Então, como é que vocês acabaram aí adequando o modelo de negócios de vocês a esse atual cenário? A adequação de modelo de negócio, eu acho que até seria presunção eu falar isso. Como que a gente se adaptou à pandemia, à crise e a possibilidade de criar alternativas para levar o nosso conteúdo para os nossos alunos, nossos clientes, nossos parceiros. Os primeiros 30 dias foram bastante críticos, a escola vivia um período bastante positivo, estávamos na fase que mais aquece o nosso calendário, né? O número de eventos de março para até maio é um número elevado que estavam programados, né? E a questão de não poder realizá-los presencialmente nos obrigou a pensar de forma diferente. Eu acho que o primeiro passo é como que eu busco alternativas para entregar meu produto, meu serviço. Isso vale eu acho que para qualquer empresa, empreendedor. Que plataformas hoje nós temos à disposição e que dentro do meu business, que é a questão das aulas, que o meu professor consiga se apresentar com todas as ferramentas necessárias, né, para levar o conteúdo da forma mais precisa possível e o meu aluno consiga interagir e também receber da melhor forma possível esse conteúdo. Os primeiros 30 dias, como eu falei, eles foram mais críticos porque nós aprofundamos a questão da pesquisa, do entendimento das plataformas, ficamos até assustados com o número de lives, eventos ao vivo que foram entregues nesse período, muita gente querendo se antecipar, se apropriar de repente dessa questão de todo mundo estar conectado, mas percebemos também que boa parte desses conteúdos não tinham profundidade. Então a gente entendeu que era melhor trabalhar com um pouco mais de cuidado, não tanto acelerado como boa parte do mercado, mas uma precisão maior na hora que a gente conseguisse formatar os nossos produtos para o ambiente digital. Acho que
vencida essa etapa, nós temos já na segunda semana de maio, ou seja, na semana que vem, nosso primeiro evento ao vivo, e nas semanas seguintes nós teremos os outros produtos sendo lançados. Mas é algo bastante delicado, eu posso falar, a gente sofreu bastante no começo e hoje a gente enxerga como uma grande oportunidade, porque passada a pandemia, como você falou na sua abertura, com toda a certeza, essas empresas que conseguiram se adaptar e criar alternativas terão essas alternativas como ativos da empresa, reforçando então o fluxo de receitas, novas receitas e, claro, reinvestindo, né, para o desenvolvimento de suas empresas. Então, os cursos presenciais, eles estarão, talvez não todos, mas algum deles, no digital, porque muitos têm visitas, né, tem a parte prática que você vai para o campo, no fim, a THE se adaptou a isso. Eu fui professor durante 2 anos, só para você entender um pouquinho da dor que nós passamos. A minha sogra da Secretaria de Educação, meu pai é professor, minha irmã é professora, enfim, eu vim de um ambiente de sala de aula tradicional, né? Eu adoro o contato com as pessoas e pensei no nosso negócio, na nossa escola, através desse contato, do networking, dessa troca. A questão das experiências práticas, elas estão no DNA da escola. Quando você tem que adaptar para o digital, que tipo de vantagem você consegue prover para quem vai acessar? Primeiro, você amplia o alcance do seu conteúdo, então você conversa com todas as praças, isso sim é um facilitador. Você trabalha com valores menores, mas também com um tempo de conteúdo. Normalmente as aulas na nossa sala de aula têm em média 1h50 de duração, e para o digital a gente adapta, diminui esse tempo, até porque o computador cansa, as pessoas acabam... o computador absorve muito a nossa energia, né? As pessoas começam a ficar fadigadas, elas acabam perdendo um pouquinho a atenção, então se as aulas forem muito extensas, você acaba não conseguindo entregar da forma mais oportuna esses conteúdos. Essa questão de visitas ao estádio, as experiências práticas, elas estarão sempre relacionadas aos cursos presenciais. E dentro da sua pergunta, se todos os cursos vão para o digital, eu acho que isso só com o transcorrer dos dias a gente vai poder responder. A gente primeiro fez um exercício quais cursos teriam mais facilidade para a gente apresentar nesse meio digital, e esses serão os primeiros a serem entregues. O Scout foi o primeiro, o segundo curso será o Business Futebol Clube, e vamos ver quais serão os próximos nas próximas semanas. Bacana essa preocupação de não entochar conteúdo, o cara ficar 3 horas sentado assistindo, porque realmente isso, no decorrer do tempo, isso realmente vai cansando, a pessoa vai ficando até incomodada de ficar deitado, sentada, e é muito legal. E a pandemia trouxe também um debate mais forte sobre a questão de inteligência emocional, né, daquelas competências relacionadas a lidar com emoções, né, já que é um cenário que é natural que possa desencadear ansiedade, medo, nervosismo, e isso a pessoa até levar isso para a vida, né, o que é preocupante. Vocês têm feito reuniões ou um bate-papo semanal também, pensando nesse lado humano da equipe, não só do trabalho em si, mas pelo menos para vocês mostrarem, ó, estamos juntos, tendo essa proximidade, já que esse novo momento acabou tirando esse contato humano que você falou que tanto gosta. É muito curioso, né? As contradições que nós vivemos. A gente queria um mundo completamente digital, tudo muito fácil e acessível, mas no momento, quando a pandemia impossibilita as pessoas de saírem de suas casas, eu posso dizer, pelo menos da minha experiência e das pessoas que estão mais próximas, que eu nunca estive tão próximo da minha família como nos últimos 60 dias. Falo com uma frequência muito maior que eu falava antes,
porque a gente fica muito preocupado com os nossos pais, parentes, pessoas, amigos queridos, né? E a questão da equipe é exatamente um recorte igual. Nós nos víamos todos os dias no escritório, mas a frequência com que nós debatíamos e conversávamos era muito menor do que a que neste momento nós estamos fazendo. As reuniões semanais, elas têm uma pauta muito maior, porque você precisa criar novas diretrizes, protocolos, processos, né? Então, nós fazemos uma geral e depois, por área, né, de cada um dos 9 colaboradores que nós que temos dentro da escola, contando os sócios, e, nossa, a gente hoje conseguiu identificar gaps da nossa empresa, da nossa escola, e conseguimos já criar correções de rotas que, talvez, se estivéssemos no presencial dentro do escritório, a gente nem perceberia. O lado humano, quando você fala disso, a gente precisou primeiro parar, perguntar como estava cada um desses colaboradores, a equipe, a sua família, em suas casas, se os recursos eram suficientes para que eles conseguissem desenvolver seus trabalhos, para depois a gente falar de trabalho, né? Não adianta você querer que um profissional que não tenha, naquele momento, um ambiente confortável no sentido de com alimento, com um mínimo de conforto e com, né, óbvio, a tecnologia para poder interagir e desenvolver. Se essa pessoa não tiver isso, dificilmente ela vai conseguir entregar. E se dentro de suas casas eles estiverem com alguns problemas que a pandemia pode ter trazido como consequência, eles também vão ter dificuldade. Então, o primeiro passo que nós demos é como você está e como nós podemos te ajudar. Que tipo de suporte a gente pode dar? Para depois a gente começar a falar de negócios e o desenvolvimento dos nossos trabalhos e atividades. Perfeito. Eu perguntei isso porque eu acompanho vocês há muito tempo. O MKT Esportivo é, inclusive, um parceiro da THE. Então eu posso dizer com certa propriedade que eu vejo vocês como uma família mesmo. É muito bacana a união da equipe e a sinergia que existe dentro do corpo de funcionários, entre vocês. Mas assim, você, Rodrigo, na posição de dono da escola, juntamente com os outros sócios, como é que passou para os funcionários que haveria essa mudança de atuação e de modelo que vocês estariam, em termos de estrutura, no momento, que até mesmo o futuro poderia ser incerto, como ele até continua um pouco incerto? Eu queria saber como é que ocorreu essa tomada de decisão por parte de vocês. Nós fizemos nosso último curso no dia 15 de março. No dia 16 de março, quando a pandemia já era uma completamente realidade e a quarentena já era algo que estava começando a ser colocado em prática na maior parte das empresas, nós nos reunimos e falamos daqui para frente. Era uma segunda-feira esse dia 16, né? Nós falamos daqui para frente a gente vai começar a trabalhar de casa, nós vamos ter que criar uma organização muito inteligente para poder entregar o trabalho da forma mais precisa possível. Essa foi o primeiro passo, né? Uma reunião do último dia que todos estavam dentro da escola no dia 16. Eu e os meninos, o Murilo e o Lucas, nossos sócios, ficamos até o dia 18 dentro da escola. Os meninos, os outros colaboradores já estavam dentro de suas casas, e nesses 2 dias extras que nós ficamos lá, a nossa discussão era: primeiro, a gente não vai abrir mão de ninguém, né? Segundo, nós precisamos entender o que está acontecendo. Imagina, você tem uma loja, tem seus produtos para vender, um ponto de venda, e esse ponto de venda tem que ser fechado. Basicamente, você vai sofrer com isso, porque você vai ter que criar alternativas para entregar o seu produto de uma forma alternativa. E a conversa que nós tivemos se a gente não vai abrir mão de ninguém e se a gente vai se adaptar, como que a gente comunica isso para os nossos colaboradores, para a nossa equipe? A gente criou os nossos protocolos, nós fizemos até uma espécie de documento de novas diretrizes. Esse documento foi validado por todo mundo e a partir disso a gente começou
a trabalhar e, óbvio, nós tivemos que tatear, né? Cada um foi se adaptando num ritmo, numa velocidade, porque as pessoas são diferentes e elas absorvem e reagem de formas diferentes, e a gente foi observando e fazendo essas correções. Hoje, dia 6 de maio, eu acredito que nós estamos muito adaptados e o trabalho hoje ele começa a engrenar com uma velocidade, ele está muito mais orgânico e a percepção dos resultados, né, desse trabalho ela já é muito mais palpável e visível. Ah, que bacana. Bacana saber disso e até um pouquinho mais adiante eu vou tocar nesse ponto dessas iniciativas que eu tenho visto nas redes sociais de vocês, que é muito bacana. Para esse nosso papo, eu fui atrás de uma pesquisa que eu já tinha lido do Sebrae, feita em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Eventos e a União Brasileira dos Promotores de Feiras, que mostrou que a pandemia impactou 98% das empresas que atuam com eventos e feiras. E que, apesar desse número, a pesquisa também mostrou que a maior parte do segmento não pretende realizar demissões, como até é o caso de vocês, e que já estão também em busca de soluções criativas para driblar a crise. Que eu acho que é isso que tem que se pensar e focar, né? Eu entendo o papel da mídia, né, de informar, trazer os dados, mas eu vejo um foco muito no lado negativo, do que tem acontecido de ruim, quando do outro lado, né, as empresas estão justamente, e até o foco do nosso papo, estão trabalhando ativamente para reverter essa situação, evitando ao máximo adotar medidas mais drásticas. Você acha que esse foco que a mídia, de uma maneira geral, que naturalmente impacta diretamente empresas e a economia do país, você acha que atrapalha de alguma maneira? Eu acho que a relação que a gente tem com a mídia e a percepção que a gente tem com a mídia, ela é muito delicada, né? Normalmente a gente gosta de ligar, ou pelo menos um hábito mais antigo, tinha os horários, né, dos jornais principais do país, todo mundo sabia de cor e salteado, e sabia o tom de cada um desses jornais, né? O jornal mais cedo ele tinha um tom um pouquinho mais leve, o jornal do começo da noite já era um pouquinho mais, ele já tinha um pouquinho mais de conteúdo mais pesado, e o da noite era o jornal mais enfático, né? Em termos de notícias que são mais impactantes, enfim, a gente já tinha um ritmo. Hoje em dia, como a gente tem N mídias, N canais de imprensa, são tantas informações, a gente é bombardeado de tantas formas, que eu acho que o ideal é você saber qual mídia tem um tom, uma forma de comunicar que seja mais atrativa e agradável para você. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade para ver um telejornal. As notícias realmente, de forma recorrente, são difíceis, ruins, pesadas, né? Isso eu generalizo, a grande maioria dos jornais. Eu prefiro acompanhar as notícias da pandemia através da mídia impressa, ou melhor, impressa não, da mídia escrita através dos canais online, né? E eu consigo selecionar através, óbvio, dos títulos das matérias. Eu não quero ver de verdade, e por mais que doa e seja muito difícil, imagens fortes de pessoas em situações muito degradantes, difíceis, ou até pessoas que faleceram sendo enfileiradas, coisas assim que não contribuem e até agridem, né, a gente, é difícil de aceitar. Eu acho que o papel hoje da mídia é criar consciência. E que tipo de consciência? Que todo indivíduo tem uma responsabilidade enorme nesse processo da pandemia. Todo mundo é um agente propagador do vírus, mas pode ser um agente de contenção do vírus, se tiver boas práticas, né? Então, essa informação de como você deve proceder, que hábitos você deve adquirir para conter o mais rápido possível o vírus, eu acho que é primordial para qualquer veículo de imprensa. Então, as minhas leituras, eu busco normalmente informações sobre vacinas, sobre bons hábitos, enfim, tudo que possa agregar e me munir de ferramentas
que ajudem, né, a criar hábitos que vão frear a pandemia e vão ajudar a acelerar a contenção do vírus, né? Então, é muito complicado. Se eu fosse dono de um canal de imprensa, eu teria grande dificuldade para selecionar, mas provavelmente eu iria para um tom onde eu conseguisse apresentar essas informações que são úteis, manuais, roteiros de como você deve proceder diante desse cenário tão caótico e difícil. Eu não consigo julgar as mídias que estão indo para o outro caminho, porque realmente a gente está passando por algo tão inusitado que ninguém tinha ali um roteirinho de como lidar melhor e apresentar de forma mais inteligente as informações. E, às vezes, por causa da nossa população tão heterogênea, tão diferente, cada um reage a um tipo de estímulo. Se você não for também, de repente, muito enfático, chocante na apresentação, as pessoas talvez não consigam perceber a dimensão dessa pandemia, né? Dessa crise que a gente está passando. Enfim, são só exercícios de compreensão de como a imprensa lida com isso, e a imprensa é um órgão, ela é vital para a democracia, enfim, para a informação, enfim, para diversas questões importantes da sociedade, né? Como cada um gosta de receber e ler e assistir às notícias, eu acho que é muito peculiar. Eu prefiro esse passo a passo, esses guias que nos ajudem a criar novos métodos, novos hábitos e, enfim, nesse caso da pandemia, consigam acelerar a contenção da crise, né? E o legal você falar disso, dessa espécie de peneira que você faz, porque eu nesse sentido, nós estamos iguais. Isso perfeito, e é bacana isso porque, de alguma maneira, você, às vezes, num bate-papo com o seu sócio ou com os funcionários, você transparece isso, transparece esse otimismo, né? Você vai mais munido de boas notícias. E quando eu começo a ler sobre mercado, eu falei, bom, vamos sair dessa área médica, vamos focar no mercado. Eu sempre vejo aumento do desemprego, as empresas isso, é o prejuízo, é a demissão, é o corte. Eu falo, pô, então isso pode impactar também um funcionário da THL e falar, caramba, peraí, vou falar com o Rodrigo, ver se, peraí, tem algum, não sei, qual é a linha tênue, será que o meu cargo corre algum risco, como é que está a saúde da empresa? Por isso que eu perguntei se isso atrapalha de alguma maneira, porque isso entra na cabeça das pessoas, como também essa parte mais negativa de mortes, enfim, desses números infelizes, mas também esse outro lado de falar, putz, peraí, o meu salário e a minha posição, a minha empresa. Por isso que eu perguntei, será que atrapalharam de alguma maneira? Eu acabei indo para um outro lado e desculpa te cortar, porque, assim, quando você fala de empresa e aí mercado de trabalho, óbvio, a gente tem dados diferentes, né? Depende muito da área de atuação da empresa. Você fala de serviços básicos, todos eles estão, eu acho que, estáveis e não sofreram com a crise, e alguns até conseguiram produzir mais e entregar mais, né? Até crescer durante a crise. A gente vê linhas de créditos que foram colocada à disposição de microempreendedores e empresários de pequeno porte para que eles consigam passar pela crise, reforçar seus caixas, continuar remunerando seus funcionários, estruturar os seus negócios, e quando a crise estiver resolvida, aí eles teriam um capital de giro, eles conseguiriam retomar sem grandes questões, e tem essas linhas de crédito, por exemplo, elas têm prazos de pagamento e juros muito abaixo do tradicional, né? Eu tenho, por exemplo, a minha esposa e uma das minhas irmãs, elas são da área de evento. Cada uma delas também tem grupos de pessoas que trabalham em eventos. Cada grupo sentiu de uma forma. A da minha esposa, a empresa dela está no momento onde não para de chegar job. Da minha irmã, a mesma coisa. Mas os grupos dela sentiram muito. Teve empresa que cortou 70% dos funcionários. Isso tudo na área de eventos, né? A área de turismo, que também anda muito próxima à área de eventos, ela também sentiu
muito, né? E muita gente foi mandada embora. Eu acho que a leitura em relação ao mercado tem que passar pelas áreas, né? Mas quando você fala que você cria um frisson negativo, quando você fica colocando muita lenha nessa fogueira, eu concordo com você, acho que o pessimismo acaba tomando conta, quando a gente devia ser muito, mais do que querer ter razão, acho que a gente tinha que ser muito razoável, né? Equilibrado e conseguir entregar as informações para que as pessoas conseguissem se sentir bem fortalecidas no sentido de para tomar as suas decisões você tem que ter quanto mais informação melhor, né? E também mais tranquilas, porque elas vão saber, daqui a pouco, daqui 1 mês, 2 meses, quando a crise estiver contida, a gente vai ter sim lugar no mercado de trabalho, as coisas vão voltar a girar, mas a gente depende de tantos poderes, são tantas etapas, são tantas pessoas tomando decisão, e muitas delas sem a competência necessária, e a imprensa acaba escancarando isso, que a gente tem tantos fatores nesse momento, e os fatores mais, eu diria, estratégicos, que são os poderes mais altos, né? Estou falando do poder federal, estadual, enfim, e também a questão de como conter a crise da saúde. A gente está falando de decisões governamentais e decisões na parte de saúde, e essas duas partes estão em momentos delicados, né? E os assuntos relacionados a elas são ruins, então tudo que tem sido propagado acaba contaminado por isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu fui longe demais, mas eu tenho uma percepção que vai numa linha parecida com a sua. Acredito sim que se a gente conseguir trabalhar num tom um pouquinho mais leve, e é difícil ser leve falando de coronavírus, mas num tom um pouco mais equilibrado, trazer um pouquinho mais para baixo, talvez as pessoas se sintam um pouquinho mais seguras, e isso também contribua para que a gente consiga acelerar a resolução em relação à crise, né? Perfeito. Não, você foi além, você uniu a parte de mercado e de saúde, é excelente, excelente. Eu notei que vocês, falando agora um pouco do trabalho de vocês atual, vocês têm explorado bastante esse conceito multiplataforma que vocês já ativavam, é verdade, mas é natural que tenha subido um patamar por conta desse momento. Tem o podcast, tem o blog e também um campeonato de FIFA. Aí eu queria saber como você acredita que esses esforços de geração de conteúdo podem impactar no core business da THE, que são os cursos. Agora, alguns foram para o online, como você já destacou, mas de uma maneira geral, como é que vocês acham que eles impactam nos produtos que vocês disponibilizam? Eu acho que seria natural quando a gente trabalha como... A minha matéria-prima é o conteúdo, né? A informação. Quando eu consigo, de alguma forma, apresentar o meu conhecimento através dessas plataformas, então quando eu estou no blog, quando eu estou no podcast, ou eu lanço um campeonato de FIFA, que daí já tem um outro recorte de conteúdo, né? Que é muito mais específico, e a gente está falando com uma outra geração, eu consigo mostrar a minha competência, a compreensão que eu tenho sobre esses assuntos, que os meus professores, meus profissionais têm sobre esses assuntos, e reforço a segurança que o meu cliente pode ter na hora de adquirir um produto meu, no caso dos meus cursos, né? Então as plataformas são vitais como vitrines para que a gente consiga dar como degustação, talvez a palavra não seja a mais adequada, mas é uma degustação do conhecimento que a gente tem e quer compartilhar com os nossos seguidores, nossos alunos, nossos clientes. Show de bola. Bom, para quem não sabe, a THE ela é uma das responsáveis pelo CONAFUT, né? Conferência Nacional de Futebol, que é um evento de absoluta referência na indústria do esporte, né, também na modalidade, e que infelizmente não vai ser realizado esse ano, somente em 2021. Rodrigo, queria que você falasse um pouco do CONAFUT, talvez um pouco da história do evento, do peso que você acredita que ele adquiriu no nosso país, e também dessa, digamos, decisão / estratégia de levar ele para 2021, e aí admitindo que esse ano realmente não tem condições de acontecer. Vou falar então qual que é a proposta da CONAFUT, né, a Conferência Nacional de Futebol.
ela foi realizada pela primeira vez em 2017, a gente já fez 3 edições, 17, 18 e 19, a gente estava chegando na 4ª edição e aí era a edição que a gente estava dando um passo à frente, que a gente saiu de um ambiente de pouco mais de 400 pessoas, né, por dia, que a gente tinha no CAA, e estava indo para o Transamérica, o Espaço Transamérica, para comportar até 1.500 pessoas. Então, as entregas do evento elas estariam num patamar um pouco diferente. A ideia da Conafute é discutir o mercado, entender onde nós estamos e para onde a gente pode ir, isso reunindo profissionais que estão na vanguarda desse mercado e também reconhecer as melhores iniciativas e premiar através do Prêmio Conafute. Quando a gente teve a primeira notícia de adiamento em relação ao evento, a ideia que a gente tinha no começo, na verdade na segunda quinzena de março, era levar o evento para o final do segundo semestre e, óbvio, fazer as adaptações, adequações, pensando em não deixar de entregar a Conafute. A gente já entende a Conafute, e é importante ressaltar uma coisa, a THE360 e a Trevisan são as produtoras, né, do evento. É sempre falar do nosso parceiro que desenvolve isso desde o início conosco. Nós entendemos a Conafute também como um ponto de encontro da indústria do futebol. E, claro, pessoas de outras modalidades esportivas que acabam tendo no futebol o seu referencial para desenvolvimento de suas áreas, né, e suas atividades. A gente recebeu a notícia no final de março, começo de abril, que não haveriam alvarás de realização de eventos acima, se eu não estou enganado, acima de 100 pessoas. Depois eu pego essa informação até para ser um pouquinho mais preciso, pelo menos até julho, e dificilmente nós teríamos um evento grande, eventos acima de 200, 300, 400 pessoas até o final de 2020. Tanto que houve uma correria muito grande de boa parte desses produtores de evento para entender se eles conseguiriam licenças para poder realizar esses eventos, e pela percepção geral do mercado, pelos eventos que nós vimos online discutindo os caminhos da indústria de eventos, nós chegamos à conclusão que não haveria espaço em 2020. Primeiro, a gente não tem noção de até que mês o coronavírus será contido, ou ele ainda estará ativo dentro do nosso país. Segundo, se haverá uma segunda onda de coronavírus. Isso há uma tendência que a maior parte dos países que tiveram crises profundas do coronavírus tendem a ter uma segunda onda. O tamanho dessa segunda onda ninguém consegue precisar, mas nós enxergamos, lemos isso, pesquisamos sobre isso, e a tendência é que a gente tenha uma segunda onda. E se tiver uma segunda onda, a gente já fala que o ano acabou. Eu vou além. Se a gente trabalha para entregar o principal evento sobre discussão do mercado de futebol do Brasil, a gente trabalha sempre sustentado por parceiros, por investidores, por patrocinadores, né? Tínhamos conversas com N empresas que já tinham participado e outras novas que queriam participar da nova edição da Conafute, mas todas elas, de forma unânime, falaram que o momento agora não era para olhar nada que não fosse a contenção da crise interna de suas empresas, né? E completamente justo. E elas falaram que dificilmente neste ano teriam como foco ou como prioridade apoiar, patrocinar ou incentivar um evento, né? Porque muitas delas, com todos os reflexos da crise do coronavírus, elas vão ter que esperar algum tempo para conseguir superar os déficits, enfim, todos os prejuízos que eventualmente elas tiveram, para depois, num futuro próximo, voltarem a olhar para o cenário dos eventos, a participação dentro de eventos, né? Então, de forma muito dura,
nós recebemos isso, porque nós já tínhamos feito investimentos importantes na estruturação do negócio, na contratação de fornecedores, de tecnologia, enfim, tínhamos avançado com muitas empresas realmente para patrocinarem a Conafoot, mas a decisão passa por, primeiro, a gente não tem direito, a gente não tem licença para realizar um negócio, e segundo, a prioridade 100% total é para a gente cuidar da saúde das pessoas, cuidar de nossas empresas, para depois conseguir realizar o evento presencialmente. E se me permite só fazer mais uma inserção, nós ponderamos nas últimas semanas e vamos sim entregar a Conafoot, uma versão da Conafoot de forma online em alguns momentos deste ano. Ao primeiro momento, nós vamos fazer, e isso é em primeira mão, você é o primeiro a receber essa informação, o prêmio Conafoot 2020, premiando as melhores iniciativas e os melhores profissionais de 2019 da indústria do futebol brasileiro. Tá? Isso vai ser em maio, e nos próximos dias a gente vai divulgar, mas estou dando para você esse furo entre aspas, e nos meses seguintes nós vamos entregar conteúdos que vão priorizar novamente o debate, o entendimento, a compreensão de onde nós estamos e quais são os próximos passos, agora ainda mais com essa informação ou com esse fato importante do coronavírus impactando a indústria do futebol, não só nacional, mas como global, né? Então, esse é um resumo da Conafoot para vocês. Que bacana. Bacana saber que não vai ser um cancelamento, um adiamento total, né? Bacana que nos próximos dias aí, então você fica ligado nas redes sociais da THE, que aí tem novidades em relação a isso, porque o Conafoot, de fato, virou uma referência, virou aquela data tão aguardada por reunir profissionais de ponta, e como você disse, até a premiação, porque você premia, aí você vai me corrigir, executivo, CEO, o melhor projeto de futebol feminino, um executivo de finanças, se eu não me engano, que também aí está num debate tremendo, essa questão dos clubes divulgando seus balanços, analista de desempenho, então, premiar quem faz um bom trabalho é fundamental. Então, bacana que pelo menos em 2020, pensando no que tudo que rolou em 2019, pelo menos bacana saber disso, que não vai ficar sem premiar os profissionais e as equipes que mandaram bem no ano passado, né? De forma alguma, no ano passado foram 7 categorias, mais o prêmio Start Cup, que a gente realizou de startup mais inovadora dentro, né, do mercado do futebol, e esse ano nós teremos as 7 categorias novamente, e estamos tentando viabilizar um concurso de startups, mas esse passo a gente ainda vai avaliar com um pouquinho mais de cuidado, e assim que a gente tiver algumas validações a gente anuncia para vocês. Bacana, muito, muito legal saber disso, de verdade. Rodrigo, para fechar o nosso papo, na posição de um diretor de uma escola de negócio e também um dos responsáveis pela maior conferência de futebol do país, olhando de uma maneira macro para esses 2 meses que passamos, não vou usar ensinamentos, vou deixar quais toques sobre gestão de crise, sobre inovação que você tem a oferecer aí para quem nos ouve e também para a indústria do esporte de uma maneira geral, diante aí do que você passou e tem passado, diante de toda essa adaptação que vocês fizeram, enfim, como é que você, não sei, como é que você liderou a equipe, como é que você acabou lidando com esse momento, que infelizmente talvez ainda tenha um período para frente, mas enfim, quero saber o saldo aí desse laboratório que você fez nesses últimos 2 meses. Essa palavra foi muito feliz, né? Esse laboratório realmente foi. Gestão de crise é algo super delicado. A gente tem especialistas nessa matéria, mas quando você, de alguma forma, encabeça uma empresa, quando você lidera uma empresa, você tem que tomar decisões, né? E o tempo curto que a gente tinha para tomar essas decisões aumenta a pressão e o impacto que essas decisões vão ter nas suas empresas. Eu acho que o mais importante é você conhecer bem o seu negócio, você saber quem você é como pessoa profissional e quem você é como empresa,
para onde você está indo, que tipo de produto você está entregando e como eu vou adaptar a minha loja do presencial para o virtual, nesse caso específico. Fazendo um paralelo, eu acho que se a gente falar de vôlei, né? Vôlei de quadra e vôlei de praia, os princípios do vôlei são o mesmo, mas as plataformas são completamente distintas, né? Então, se você conhecer os princípios do seu jogo e conhecer depois as plataformas onde esse jogo pode ser realizado, você vai ter mais facilidade para ser bem sucedido no jogo, né? Então, além de conhecer bem o seu negócio e saber que tipo de profissional você é e que produto você vende, as plataformas que você pode acessar, acho que uma palavra-chave é comunicação. Você precisa aprimorar a questão da comunicação entre as pessoas dentro da sua empresa. A gente acabou descobrindo e ainda está descobrindo muitas coisas sobre os nossos colaboradores, a nossa equipe, né? Que talvez por tanta velocidade com que a gente lida com as coisas no dia a dia, a gente acaba não parando para olhar para o lado, conversar com o profissional que está do seu lado, entender algumas questões e aprimorar essas questões. E nesse período a gente conseguiu fazer isso. Então, a palavra-chave é comunicação, uma comunicação clara. E outra, nas discussões de dentro das empresas, e óbvio, antes de estar na THE 360, eu tive algumas experiências com outras empresas e vi algumas coisas das quais eu consegui trazer como referência. As pessoas querem ter muito razão quando elas deveriam ser razoáveis. Não ganha mais quem dá a última palavra ou quem tem a fórmula mágica. Ganha quem consegue unir as pessoas, né, e melhorar os indivíduos que estão ao seu lado. Então, se eu fosse deixar uma mensagem, eu deixaria essa e espero que de alguma forma seja útil. Bom, certamente. Foi muito legal receber você e também a THE 360 aqui. A gente já se encontrou algumas vezes presencialmente, sempre conversando sobre mercado, então foi muito prazeroso trazer essa visão do executivo para os ouvintes do MKT Esportivo Cast e auxiliar de alguma maneira os donos de empresa que porventura estão um pouco perdidos neste momento, o que acaba sendo natural. Quero agradecer demais a sua participação e se quiser deixar mais um recado, o espaço é seu. Primeiro assim, Edu, a gente já se conhece há bastante tempo, a maior parte do tempo virtualmente, né? Mas isso são os prós e contras que que a nossa sociedade consegue nos oferecer, a tecnologia que está ao nosso redor também consegue nos oferecer. Você é uma referência no que você faz, a gente acompanha o seu trabalho e de verdade admira como você trabalha. Quando a gente fala de marketing esportivo, é quase unânime as pessoas no mercado em falarem em MKT esportivo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por abrir esse espaço para a gente. Eu aqui sou só um interlocutor da escola, um porta-voz, e a gente fica muito feliz de poder, de alguma forma, trocar essas informações com vocês, aprender um pouquinho sempre, porque, como eu falei, toda vez que a gente participa de qualquer podcast, de qualquer ambiente de debate, a gente aprende bastante, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais não só as pessoas que estão conversando com a gente, mas as nossas ideias, né, com um pouquinho mais de clareza, porque quando alguém traz um contraponto, a gente acaba, poxa, não é verdade que a gente podia ter feito A mais B? Que legal, bacana. Então é um exercício, né, de reflexão e eu gosto bastante. Não sou tão claro na forma de me expressar, mas de alguma forma eu quero sempre contribuir se eu tiver como contribuir. Obrigado mesmo pelo espaço e sucesso sempre, conte conosco. Bom, para nós, muito obrigado. Foi um prazer de verdade. E a você, ouvinte, que ficou até o final, o meu muito obrigado. Vou deixar os perfis da THE 360 no corpo do podcast, também na matéria que estará no MKT Esportivo. Então, muito obrigado. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, marca o MKT Esportivo, que a gente bate um papo. Muito obrigado e até a próxima.